E aí, gente boa, tudo bem? Se cuidando, se alimentando bem, tomando bastante líquido. Eu vou falar isso toda hora. Para você fazer isso, se cuidar, tá bom? Nós estamos num período aí que a gente precisa se cuidar bem. Tá meio frio? Se agasalha, não pode passar frio. Eu já falei bastante isso e você lembra. Não adianta se alimentar, não adianta tomar bastante líquido, se cuidar com higiene. O frio, o sistema imunológico fica um pouco mais fraco. Então, se está sentindo frio, mesmo dentro de casa, se agasalha, tá? Toma cuidado. Voltando pra gente aqui, olha aqui, ó. Hoje é dia 12 já, hein? Terça-feira, até que tá indo rápido, não tá? Dia 12, terça-feira. Terça-feira tem aula nossa. Eu ainda pretendo, essa semana, acabar a nossa revisão. Lembra que nós estamos vendo Física e Química? Física e Química não é difícil, só que tem alguns termos novos, talvez para vocês, e que vai ser a base para o seu ensino médio ano que vem. Logo, parece que demora, mas não demora não. Logo, está acabando o ano e você já está indo para o ensino médio. Lá no ensino médio você vai ter separado Física, Química. Então eu aqui te dou uma base para você não ficar perdido lá. Tudo bem? Não é difícil, mas tem alguns termos que a gente tem que saber bem para Física e para Química. Antes da gente começar com a nossa parte nova, que eu espero que já dê certo para a semana que vem, essa semana eu pretendo terminar a nossa revisão. Lembra? Já vimos a parte das propriedades da matéria, as propriedades da matéria. Agora vamos lembrar um pouquinho de física. Lá no começo do ano, a gente estava vendo a parte de movimento. Aí nós vimos velocidade, vimos aceleração e aí tivemos que dar uma paradinha. Vamos lembrar disso? Fácil, hein? Se tiver qualquer dúvida, o que você tem que fazer mesmo? Me perguntar. Nós temos as aulas ao vivo para ter essa nossa conversa, para você perguntar ao vivo. Não quer perguntar ao vivo ou quer perguntar antes da aula ao vivo? Como é que faz? WhatsApp. Tem gente já falando comigo lá, bastante gente faz pergunta, é legal. Eu posso não responder na hora, eu tento na hora, mas às vezes eu estou respondendo para outra pessoa também. Mas logo que eu vejo a sua pergunta, eu já respondo. Nós temos um grupo, você não quer participar do grupo? Não precisa. Quer falar direto comigo? Fala direto comigo. O grupo quer participar? Tudo que eu mandar lá já sabe, todo mundo vê junto. Tudo bem? Um ajudando o outro, é assim que vai ser. Eu ajudo, você ajuda, os colegas se ajudam. Tudo bem? Então, ó, qualquer dúvida, já sabe. Eu vou ficar falando isso também toda hora. Falar, Cê, não aguento mais, você fala isso toda hora. É assim que vai ser, tá bom? Vamos lembrar? Olha ali. Vou ficar andando de um lado para o outro aqui. A minha tela está pequena, porque sabe que eu estou gravando em casa, eu não estou na escola, então o espaço aqui é um pouco menor. Olha para cá, por favor. Movimento. Primeira coisa que eu tenho que pensar quando a gente pensa em movimento. Movimento, se eu falo para você assim, de novo, aquela mesma história, hein? Olha o apagador aqui. Imagina que ele está aqui, ó. Nesse exato momento, ele está em repouso ou em movimento? Qual é a pergunta que tem que fazer? Isso, em relação a quê? Não dá para falar direto assim, está em repouso, está em movimento, porque eu tenho que pensar no referencial. Então, olha lá, tem que ter uma referência, um ponto de referência. Se eu falar assim, em relação ao meu corpo, à minha mão, em relação à lousa, esse apagador está em repouso ou em movimento? Em relação à lousa, ele está em repouso. E assim, em relação à lousa, agora está em movimento. Então eu tenho sempre que comparar em relação a quê? Lembra que a gente falava um negócio assim, ó? Eu agora aqui, assim, de frente para você aqui na gravação, estou parado ou estou em movimento? Em relação à gravação, em relação à lousa, eu estou em repouso, estou parado. Se eu ficar fazendo assim, em movimento, lógico. Mas se eu pensar que o planeta está girando, ou que eu estou girando em torno do Sol, aí começa a mudar. Por isso que a gente tem sempre que comparar com outro ponto. Lembra disso, né? Não é difícil não. Você dentro do carro sentadinho e o carro andando numa estrada. Dentro do carro, se você falar em relação ao banco, você até pode estar quietinho, sentadinho. Mas em relação à estrada, você está em movimento. Ponto de referência. Tudo bem? Aí nós vimos também a trajetória. Quando um corpo está em movimento, ele pode descrever a trajetória como se fosse o caminho. Trajetória é o caminho. Ele pode andar em linha reta. Trajetória retilínea. Tanto na horizontal quanto na vertical. Ele pode subir e descer.
trajetória retilínea. Ele pode fazer curva. Ele pode fazer uma parábola. Dependendo do movimento, da trajetória, o caminho que ele estiver fazendo, ele tem vários tipos de trajetória. A gente quase sempre fala, até para ficar fácil, em trajetórias retas, movimento retilíneo. Mas todo o caminho que um corpo em movimento percorre é sua trajetória. Lembrou também, né? Qualquer dúvida, não vou nem falar. Agora vamos ver a parte do espaço. O que é o espaço percorrido? Não é o espaço sideral, é o espaço em que um corpo percorre um caminho. Deixa eu só parar um pouquinho para você ver. Lembra que teve um vídeo que eu expliquei que como eu estou em casa, estou gravando, tem muito barulho de fora, tá vendo? Ó? Se você ficar ouvindo, meu vizinho está fazendo uma reforma aqui, ó. Eu não vou parar o vídeo e nem vou lá fora pedir para ele parar, ele está trabalhando, eu também estou, ele também está. Tudo bem? Então, ó, vai ter sempre um barulhinho. Na sua casa vai ter barulhinho? Vai ter também. Na escola tem barulho? Tem também. Então, ó, não atrapalha tanto assim. E vai ter barulho em todo lugar. Tá bom? Voltando aqui. Espaço. Quando um móvel percorre uma trajetória, ele percorre um espaço. Então, antes de eu pôr as letras para a gente lembrar, só olha bem simples. Imagina que esse risco que eu fiz aqui, tá vendo o risco ali? Imagina que esse risco seja a minha lousa. Aqui é o início, aqui o final. Imagina que aqui é a lousa também, ó. O início da lousa, o final da lousa. Por que você não fez na lousa inteira? Para ficar mais fácil a gente ver aqui no meio, tá? Então imagina o seguinte, eu estou parado aqui, ó, no começo da lousa e vou andar até... Tá, você está me vendo aí? Estou parado aqui no começo da lousa, vou andar até o fim da lousa. Tá me vendo? Não, né? Mas pelo menos um pedacinho. Por isso que eu fiz menor, tá? Então, ó, imagina que aqui é o começo da lousa e eu vou andar até o fim da lousa. Cheguei. Esse espaço que eu me movimentei é o espaço que eu percorri. Saí daqui, cheguei ali. E se eu parar no meio? Vou sair daqui e vou parar aqui. Então, ó, saí, parei, continuei, tá? Mas é o espaço que eu percorri. Mesmo que eu fique indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, é o espaço que eu estou percorrendo nesse local. Fácil, né? Então agora vamos lembrar que tinha umas letrinhas para isso. Quando eu saio de um lugar, quando esse é o início da minha trajetória, o início do meu caminho, o início do espaço que eu vou percorrer, eu ponho um S, que é o S0. Ou pode aparecer também SI, de espaço inicial. Então, ó, o S0, porque o zero vai ser o início, ou SI, espaço inicial. E se eu andar até o fim da minha trajetória, eu vou chegar no meu ponto final, espaço final, S, só S. Se aqui for SI, lá é SF, final. Se for zero, não precisa pôr nada lá. Tudo bem? Ah, mas você pulou aqui no meio. Então vamos pensar assim, se eu andar daqui e parar aqui, essa vai ser a inicial e essa a final. Não vai ter a outra parte. Ah, e se eu andar até aqui, parar aqui, sair daqui e andar para lá? Aqui vai ser de novo a outra inicial para a outra final. Ou então, se eu passar de uma vez, eu vou contar o espaço todo. Depende de cada situação que a gente estiver estudando. Por enquanto, vamos nessa que está fácil. Saí aqui, cheguei aqui. Como que eu meço isso? Como que a gente mede um espaço? Pode ser em metros, pode ser em centímetros, pode ser em quilômetros, em decâmetro, em decímetro. Em física, a gente costuma usar bastante o metro e o quilômetro. Mas eu posso medir no que eu quiser e posso fazer as transformações, igual você já aprendeu a regrinha de 3. Lembra? Alguém, na época lá, tinha algumas dúvidas, não sei o quê, mas depois eu acho que todo mundo entendeu. Se não entendeu, pergunta, eu explico de novo aqui. Mas eu acho que todo mundo entendeu. Tantos centímetros equivale a tantos metros. Uma continha simples, tudo bem? Então, ó, vamos falar em metros. Então, vamos falar que essa minha lousa tem 2 metros. Então, esse espaço aqui também terá 2 metros. Então, aqui vai ser 0, da onde eu estou saindo, e aqui vão ser
2 metros. Olha lá, 0, que é o espaço, o início do percurso. Andei 2 metros, cheguei no final. Fácil, né? Aqui vai ser quanto? Metade, 1 metro. Mas nós estamos fazendo tudo. Tem uma formulinha, pequenininha, mas tem. Você vai precisar ficar usando sempre? Não sei, mas pelo menos lembrar você tem. A variação do espaço é o delta S. Delta é um triângulo, não é um A isso aqui, é um triângulo, tá? Da letra grega, do alfabeto grego. Delta S é a variação do espaço. E ela mostra sempre o quê? O espaço final menos o espaço inicial. Essa aqui não precisa nem pensar muito para fazer a conta. Se eu sair do 0 e cheguei no 2, quanto que eu andei? 2 metros. Mas se eu quiser substituir aqui, ó, eu vou pôr o 2 aqui e o 0 aqui. 2 menos 0, 2. Claro, tá? Foi o quanto eu andei. Tranquilo? Beleza mesmo? Então vamos para outra? Então olha agora. O tempo gasto para percorrer o espaço é a variação do tempo. Quanto tempo eu demorei para sair daqui e chegar aqui? Como é que mede tempo? Em segundo, em milissegundo, em hora, em minutos. Em física, a gente costuma medir em segundo ou em hora. Até porque, quando a gente for ver velocidade também pode ser com muitas variações, mas quase sempre a gente usa o metro por segundo e o quilômetro por hora. A gente está até bem acostumado a ouvir assim: ah, o meu carro, eu fiz uma viagem, andei numa velocidade de tantos quilômetros por hora em determinado local. Ah, tem que tomar cuidado com o radar, porque ele marca multa de quem passa de 40 quilômetros por hora. Então tem essa formação. Ou metros por segundo. Quilômetros por hora para a gente até é mais comum, mas metros por segundo também. Então vamos imaginar aqui, ó, como é que eu vou medir esse tempo? No relógio, num cronômetro, qualquer marcador de tempo. Então imagina o seguinte: eu vou sair daqui de novo, do início da lousa, vou andar até o fim da lousa e para isso eu vou marcar o tempo que eu vou demorar. Então na hora que eu começar a andar, eu vou olhar aqui e vou começar. Se eu for andando bem devagarzinho, eu vou chegar no final da lousa e vou falar para você assim: eu demorei 10 segundos. Do 0 até o fim, eu olhei o tempo e eu demorei 10 segundos. Ah, sim, mas também você foi devagar pra caramba, né? Olha de novo aí. Se eu der um passo só, olha aqui, 1 segundo. Mas aí, por isso que eu tenho uma variação, tá? Cada corpo em movimento, vai demorar um certo tempo. Como é que eu faço isso em letrinhas? Então ficou claro, né? Variação do tempo, eu tenho que marcar o tempo. T0, porque vai ser o tempo inicial da partida, quando eu saí do lugar e comecei a marcar o tempo. E T final, sem nada. Pode ser TI, pode ser TF. Eu gosto mais de usar sempre o T0 e o T. O S0 e o S. Mas aí você usa o que você achar melhor. Vamos falar que eu saí daqui e liguei o cronômetro. 0. Começou a gravar agora. Fui andando até o outro lado e demorei. Vamos fazer para ficar facinho. Demorei 2 segundos. Fácil, hein? Então, ó, saí daqui, o início do percurso, liguei o cronômetro. Cheguei do outro lado, o meu percurso tinha 2 metros e eu demorei 2 segundos. Agora ficou fácil e isso vai ser o assunto da nossa próxima aula. Hoje ainda, hein? Não vai embora, é hoje ainda. Se eu sair, fiz um percurso de 2 metros em 2 segundos, eu consigo pensar na velocidade que eu andei. A minha velocidade média, mas aqui foi tão rápido que não dá nem quase para fazer a média, foi de 2 metros em 2 segundos. 1 metro por segundo. Muito bem. Se eu andei 2 metros em 2 segundos, eu vou imaginar o quê? Andei 1 metro e 1 segundo,
outro metro e no outro segundo. Fácil, não é? Mas isso é assunto para daqui a pouco. Segunda aula, ó. Revisão 3A. A próxima vai ser a revisão 3B. Muito bem. Aguenta aí. Já venho.